Obrigado, Deus Luiz. abençoe. Tá? Prazer revê-lo. Já tem um tempinho que a gente não se vê. Então nós vamos lá. Pegamos o finalzinho aí do trabalho da nossa irmã, né? Que é sempre bastante interessante, né? Trazendo para nós profundas e reflexões pelo pouco tempo, mas bastante bom, né? Então, hoje o meu trabalho aqui, além de ter a possibilidade de revê-los, é falar sobre o livro dos Espíritos, tá bom? Com certeza aqui, a maior parte que eu vejo, todo mundo já faz parte da casa, já tem conhecimento suficiente até para falar do próprio livro dos Espíritos, né? Mas, fomos incumbidos dessa tarefa nessa tarde, né? Então, 165 anos aí, se eu não errei na conta, é isso aí, né? 1857, 2022, nós estamos aí com esse tempo já, né, do Livro dos Espíritos. Possivelmente todos já leram, já comentaram, já estudaram, e vai e volta, a gente está sempre dando aquela olhadinha importante, né? Passa um ano, 2, 3, daqui a 5, 6 anos você vai lá e fala, não tinha visto isso aqui. Passou desapercebido, né? Isso aqui está fechando com o que eu penso. Enfim, isso é muito interessante. É uma obra, assim, muito atual, né? Apesar dos 165 anos dela. Então, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, é fundamental que se chame a atenção, né? Uma vez eu escutei uma história do professor José Jorge, que disse que numa cidade lá no interior, o pessoal falava de doutrina espírita e tal, mas não falava de Allan Kardec. Aí ele chegou lá num determinado local e estava aguardando, aí chegou uma senhora com uma cartela de ovos, um cestinho, alguma coisa assim, de ovos, e perguntou: a senhora veio para a reunião? Ela falou: não, eu vim falar, trazer ovos para o senhor Allan Kardec, né? Então não tinha assim conhecimento muito a respeito do codificador. Eu, na verdade, não sabia quem era. Eu li ali e tal, ouvia falar do Allan Kardec, mas não sabia quem era. Achava que era a pessoa que ficava ali cuidando do centro e tal. É interessante. Então, Allan Kardec, né, é o codificador da doutrina espírita, como nós sabemos, né, graças a Deus, temos esse conhecimento, mas muitos companheiros nossos às vezes não sabem, né? Às vezes confunde, né, o Hippolyte com o Kardec. O Hippolyte foi professor famoso na França e, posteriormente, ele vai utilizar o codinome Allan Kardec, que foi um nome que ele utilizou numa etapa reencarnatória dele, quando ele era doido, né? Então, ficou conhecido mundialmente, né? Então, nascimento, Kardec, 30 de 10 de 1804, educador, cientista, filósofo, aluno de Pestalozzi. Ele vai estudar em Verdun, depois ele retorna para a França. Ele vai ministrar estudos gratuitos nessas áreas que vocês estão vendo aqui, ó, de curso de Química, de Física, Anatomia Comparada, Astronomia, onde que tinha um leque de conhecimento bastante ampliado, não é? Se interessava por isso. Vai casar com a Amélie Boudet, não é? É aquela que vai acompanhar ele ao longo da sua trajetória na Terra, né? Ele vai se interessar pelo mesmerismo, porque essa obra de Mesmer chamava a atenção para a ação dos fluidos, né? Não se entendia muito bem, mas as pessoas impunham a mão, curavam, né? Como diz ali, não sei como é que acontece isso, né? Mas é o princípio da manipulação dos fluidos espirituais, e isso já começa a chamar a atenção dele. E por causa disso, em determinado momento, ele vai se interessar por uma situação, um comentário que ele escuta na rua, de um companheiro dele, né? Pessoas que estudavam e tal, e falou: olha, então está acontecendo um fato interessante aí, rapaz. Tem umas mesas aí que estão se movimentando. Aí ele falou: olha, isso aí pode até acontecer, né? Em função de uma ação mecânica e tal, elétrica.
Mas depois encontraram ele de novo e falaram assim, agora as mesas não só esse movimento e tal, cadeira e tal, mas elas também respondem a pergunta. Aí ele falou, mas aí é complicado. Isso aí mesa não fala, né? Falou, mas elas apontam, aí vai convidado lá para uma determinada reunião, não é? E ele comparece a essa reunião e ali ele observa pela primeira vez esse fenômeno ocorrendo, né? Seus olhos, fenômeno que iniciou-se na França, né? Iniciou-se na América do Norte, né? Lá nos idos de 1848 com mais força, os sheiks americanos, e tem um livro que se chama As Mesas Girantes, de Zeus Van Tuyl, que ele chama a atenção de um fato bastante interessante. Quando o navio George Washington saiu do porto de Nova York com destino Hamburgo, na Alemanha, ele levava mais do que turistas. Ele levava as mesas girantes. Interessante, né? Não que ele levasse as mesas, mas muitos daqueles médios que, num determinado momento, já praticavam na América, iniciou esse trabalho, né, realizando lá, principalmente na Alemanha e tal, até chegar em Paris. É um movimento grande, né? A gente não tem noção, mas esse livro das mesas girantes, ele é um pouquinho denso, né? Ele é cansativo de ler, mas vale a pena, né? Você vê um movimento grandioso no lançamento do Livro dos Espíritos, para compensar primeiramente o Livro dos Espíritos e a consolidação posteriormente da própria doutrina espírita. Então, Kardec, no primeiro momento, não tinha interesse, ele queria o seguinte, bom, já que está respondendo, vamos ver se tem algumas respostas que elas dão que me interessam. Como cientista, como pedagogo e tal, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Se é parte elétrica, mecânica, ou se tem algum enganador por ali, né? Aí ele vai lá e começa a observar que as respostas eram respostas inteligentes, mas aquelas reuniões que tinham um caráter assim, mais de brincadeira, ele paulatinamente ele vai observando que na casa do Sr. Budan ela passa a ter um caráter assim mais sério, não é? E ele passa a se interessar. Já havia algumas perguntas feitas ao longo do tempo, que eles foram coletando, e a partir do momento em que ele inicia o seu trabalho ali, né, as suas idas constantes, ele vai organizar aquilo ali e vai fazer perguntas. Ele já formulava as perguntas, que era de interesse, é o que ele fala, em obras fala, de interesse dele. Ele não pensava em alguma coisa que pudesse atender de forma mais ampla. Até que os espíritos vão dizer, essa obra aí, lá na frente, isso aí não é uma obra que diz respeito só a você, não, é para a humanidade inteira, isso lá na frente, né? Mas ele, no primeiro momento, vai fazer o seguinte, essas respostas vão ser importantes para mim, vou responder meus questionamentos. Tá bom. Começou, se interessou, foi lá. E é interessante que, no primeiro momento, a codificação, o primeiro livro dos Espíritos, ele começa com duas meninas, né, respondendo, através delas, os Espíritos, né, duas meninas de 14 e 15 anos de idade. Duas médiazinhas novas, novinhas, tá certo? Aquelas respostas ele vai coletando, que são dadas, ele vai organizar e vai lançar em 18 de abril de 1857 o primeiro livro dos Espíritos, né? Que não é esse que nós temos na mão hoje, tá certo? Com 1018 perguntas. Tá? É um livro que consta nele 501 perguntas, que Canuto de Abreu lançou aqui no Brasil uma edição especial há 70, 80 anos atrás, tá certo? E no prefácio, Canuto de Abreu diz que esse livro é Água de Rocha, né? Chama ele como Água de Rocha. Ali não tem nenhuma inserção de colocação, nenhuma inserção de pontos de vista de Kardec. A segunda edição, que é essa que nós temos, que foi lançada em 1860, ela já é revisada, além das
jovens que participaram das duas primeiras, que participaram da codificação, né? Nós temos outros médios. Ele utilizou-se, num total que ele chama a atenção, em torno de 10 médios, diretamente e indiretamente de vários outros. Perfeito? E ele, ao longo do tempo, ele vai pegando, organizando, colocando ali informações muito importantes a respeito daquilo que os espíritos, por vezes, respondiam de forma monossilábica. Se nós pegarmos a primeira edição do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá assim, muitas das vezes, muito taxativo, sim, não é? E Kardec às vezes fazia uma outra pergunta para que pudesse haver um desenvolvimento maior daquele ponto, certo? Então, nós temos aí o primeiro livro, que foi lançado, esse livro, que nós fazemos referência ao aniversário do Livro dos Espíritos. Ele foi lançado em Paris, 18 de abril de 1857, então nós com 165 anos, tá? Com 501 perguntas, onde ali nós temos toda a base da doutrina espírita. Ele não tinha 4 livros igual esse livro aí. Ele tinha 3 livros. Depois Kardec, no outro lançamento de 1860, onde ele chama, isso é uma obra nova. Não é? Essa é uma obra nova. Ela foi toda refundida para que pudéssemos ter uma compreensão maior da parte científica, filosófica e religiosa da doutrina espírita. Tá bom? Então nós vamos lá. O Espírito Victor Hugo diz assim para nós, naquele livro aliado à Ascensão: quando se estruturava a programática da reencarnação do missionário Allan Kardec em Lyon, na França, como embaixador do Cristo, para dar início à era do Espírito imortal, considerando-se as tarefas que ali desenvolveram, 19 séculos atrás, na condição de sacerdote do líder, tiveram em mente os instrutores da humanidade eleger Paris para tal advento, levando-se em conta o elenco de obreiros da latinidade que o acompanhariam, antecipando e dando prosseguimento ao extraordinário acontecimento. Então, a gente fala, né? Não podia ter sido lançado na América, né? Já que todo aquele movimento com as irmãs Fox, os próprios índios sheiks americanos, né? Que num determinado momento, quando eles deixaram de se manifestar na América, né? Eles diziam o seguinte, que eles dariam tempo, mas quando eles voltassem, eles iam revolucionar a Terra inteira. Não é? Já eram os espíritos ali, né, preparando o caminho para o lançamento de O Livro dos Espíritos. Entretanto, é bom chamar a atenção também, não é, que poderia ser na Alemanha, porque teve movimentos lá na Europa de uma forma geral, né, como é relatado lá no livro das Mesas Girantes. Mas aonde estava concentrado todo aquele aparato para o mundo espiritual foi unindo? Na França, lá em Paris, né? E ali foi possibilitado tudo isso. Fazer com que homens, né, de grande conhecimento, homens de base moral bastante elevada, pudessem ali estar num momento muito importante. Então nós temos assim uma foto, né, do primeiro Livro dos Espíritos. Ele era diferente desse, e esse assim, pergunta e resposta, né? Esse é pergunta do lado esquerdo e resposta do lado direito. Era feito em colunas. Bom, do que trata? Lá no Livro dos Médiuns, né, um pouquinho mais à frente, Kardec vai saber o que o Livro dos Espíritos trata. Ele contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos com todas as suas filosofias e suas consequências morais. Tem consequências morais para nós? É uma pergunta, não é? O conhecimento da doutrina espírita? Tem. Dá para continuar a ser a mesma pessoa? Difícil, né? Sempre muda alguma coisa.
Às vezes a gente não consegue mudar muito, não é? Mas muda-se alguma coisa. Uns mudam muito, não é? Outros mudam menos. O importante é que a gente faça alguma coisa. E o destino no homem é desvelado. A iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos e aos mistérios da vida de além-túmulo. Quando Kardec vai levar o livro dos espíritos para a sua publicação, né, ele pegou aqueles cadernos e levou lá na gráfica, eu queria imprimir. E ele se propôs a pagar. O que o filho da Madame Danty, que era dona lá da gráfica, falou: professor, o senhor tem tanto trabalho bom, vai se meter com isso? Né? Chamou a atenção dele, o senhor vai se meter com isso. Porque falar sobre os espíritos, sobre o demônio, naquela época estava em moda. Ele falou: aí está cheio de obras desse tipo, aí não vende nenhuma, o senhor vai se meter com isso. Tanto que o filho da Madame Danty, ele falou que não ia publicar, não. Ele deixou em cima da mesa. A mãe dele, né, chega no escritório no outro dia, vê a obra e leu os livros, falou do professor Rivalli, essa obra é diferente de todas as outras que tem, não tem nada a ver com as outras. E ela deixou uma tarja para ele, para que levasse a publicação imediatamente. Entendeu? Mas o filho da Madame Danty não queria. Certo? Então, isso é interessante. E se falava muito de espíritos, era uma coisa assim, até estava sendo utilizado com galhofa, até pelas próprias brincadeiras que estavam tendo com as mesas girantes, não é? E vai trazer para nós os mistérios da vida, não é? Os porquês da vida, né? Tantos que a gente pergunta, né? Por que isso acontece comigo? Não é? Isso não era para acontecer comigo, era para acontecer com o vizinho, mas aconteceu comigo. E nas entrelinhas, ali, no processo, falando sobre a reencarnação, vai trazer para nós essas informações. Uma coisa que é bastante interessante também, na revista Espírita, Kardec chama a atenção que ele entendia esse processo de reencarnação diametralmente oposto àquilo que os espíritos falavam. Tá certo? Digo para vocês, é o que ele relata lá, teve que praticamente ser provada a ele a reencarnação. Kardec não aceitava de uma forma assim muito natural. Então, por quê? Tem que ter um porquê, tem que ter um fundamento. Então, mais tarde ele vai falar, isso sustenta na justiça divina. Certo? Muito interessante isso. Então, primeira parte, esse que o nosso irmão botou aqui, né? As causas primeiras, causas primárias, segunda parte, o mundo dos espíritos, o mundo espírita ou dos espíritos, terceira parte, as leis morais, e a quarta parte, as esperanças com consolações. Né? Tem como especialidade a doutrina espírita e generalidade, a doutrina espiritualista, porque antes de nós sermos espírita, nós temos que ser espiritualistas. Né? Não tem como ser espírita antes. Você tem que crer em alguma coisa além do corpo físico. Então, depois você, então, ter um entendimento da doutrina espírita. E aquele que acha que não tem nada além do corpo físico, fica muito difícil. Posteriormente ao livro dos Espíritos, né, nós vamos ter ali o lançamento dos outros livros, que, na verdade, são desmembramentos daquilo que foi tratado no livro dos Espíritos. Kardec vai coletar exemplos, Kardec vai observar o que acontece nas reuniões, tá certo? Quando fala do mundo espírita, da ação dos espíritos sobre a matéria, não é? Por exemplo, as mesas girantes eram a ação dos espíritos sobre a matéria, não é? Da mesma forma que eles também influenciam nossos pensamentos e atos. A pergunta que se faz, antes de nós chegarmos na casa espírita, todos nós, seja o tempo que tenhamos, a gente tinha conhecimento que os espíritos influenciavam em nossos pensamentos e atos? É difícil, né? Então isso é algo assim extraordinário. Quando se conhece isso, quando se passa a ter um entendimento,
Pergunta 459, se eu não me engano, né? Kardec vai perguntar: os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, eles dizem jamais do que imaginamos. Um dia, eu estava lendo o livro dos espíritos, não lembro agora o número da pergunta, e passando lá no começo, já era um tempinho, né, como todos nós aqui, e vi lá qual era aquela doutrina, aquela religião que poderia se considerar como a melhor, né? Os espíritos responderam a Kardec que era a doutrina espírita. Aí é que está. Olha como é que é interessante. Isso para mim foi extremamente convincente por vários fatores, né? Além de todos já que já estavam no rastro, mas os espíritos da Kardec é aquela que faça o maior número de homens de bem. Né? Eu falei a doutrina espírita. E da mesma forma que falar a igreja que salva, a doutrina espírita salva. Né? Eles não entraram por esse caminho. Isso é muito interessante para nós. Né? Vai chamar a atenção sobre o céu e o inferno quando ele fala do passamento, né? E das situações que os espíritos apresentam, espíritos sofredores, espíritos suicidas, né? Espíritos de elevação mais alta, espíritos medianos. Isso é interessante. A Gênese, que ele vai tratar vinculado à primeira parte do livro dos Espíritos, então ficaria mais ou menos assim. A Gênese, envolvida ali na primeira parte do livro dos Espíritos, tá certo? O livro dos Médiuns, na segunda parte do livro dos Espíritos. O Evangelho, na terceira parte do livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais. E a Gênese, e o céu e o inferno na quarta parte, quando fala das esperanças e consolações. Tá bom? Então, hoje é bem rápido, né? Só um repasse assim. Para acabar, e foi da comparação e da fusão de todas essas respostas que foram dadas pelos espíritos, coordenadas e classificadas, muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos, lançado em março de 1860, a edição definitiva. Vamos lá. Desejamos que em todos os corações, em todos os recantos perdidos deste mundo, penetre o Livro dos Espíritos, a doutrina que ele encerra é a única que pode mudar o espírito das populações, arrancando-os à pressão absurda dos que ignoram as leis da eletricidade e que querem imobilizar a crença humana num dédalo, onde eles próprios têm tanto trabalho em se reconhecer. Tá bom? Que Deus nos abençoe, paz, um grande abraço e mais uma vez feliz estar. Obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Esse estudo. Hoje pela manhã tivemos a nossa turminha da evangelização pré-mocidade, com a Pati, com o Luiz. Muito importante vê-los com tanta animação, presença, assim, uma expectativa muito grande a presença deles, mas eles estavam aqui com toda a força e com a saudade desse estudo. E aí, terça-feira, nós teremos a tia Cândida nos falando sobre a palavra do governador no livro Nosso Lar, capítulo 42. No sábado que vem, sábado de carnaval, teremos a nossa tradicional prece de carnaval. Quem vai estar estudando conosco é a nossa amiga, nossa irmã Fátima, e vibrando para esse feriado, que todos tenham assim bastante irradiação de amor e paz. Agora vamos ao nosso passo, levando os nossos pensamentos e sentimentos. Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, me espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, das dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha luz chegou. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, me espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha luz chegou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha luz chegou. Deus, Pai querido, Jesus, nosso amigo, Miguel Arcanjo, grande amigo de todos nós, que abre a porta da sua casa para nos receber. Com as nossas dores físicas, sim, Miguel, mas principalmente com as nossas dores da alma. Aqui chegamos na tua casa, muitas das vezes com o coração apertado, mas na certeza que aqui nós vamos encontrar força, vamos encontrar coragem, vamos fortalecer a nossa fé. É aqui, Miguel, na tua casa, como a música por trás dos montes nos diz, a minha dor serenou. Não vai acabar, com certeza.
certeza, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, mas vai serenar. E nós vamos sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. Obrigada, Miguel. Só temos que te agradecer. Muito, muito obrigada. Graças a Deus.